Se você se considera procrastinador, talvez esse vídeo possa te incomodar. Afinal de contas, o problema talvez não seja preguiça. Talvez a sua procrastinação tenha mais a ver a um medo de confirmar algo a seu respeito. E clinicamente isso faz muito mais sentido do que a explicação simplista de que tudo é preguiça. Se fosse preguiça, você não sofreria tanto por adiar, você não se culparia tanto, você não pensaria nisso o tempo todo. Procrastinação não é ausência de vontade. Procrastinação é evitar algo que representa uma ameaça para nós. Nesse sentido, isso pode ser entendido como a evitação de uma confirmação. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente pode dizer que isso está ligado às nossas crenças centrais. Na terapia de aceitação e compromisso, a gente pode dizer que isso está ligado a uma evitação experiencial. Mas traduzindo, você não está evitando a tarefa. Você está evitando pensamentos como eu não sou capaz, eu vou falhar, eu não sou o suficiente, eu sou inadequado. E aí, é claro, qualquer tarefa vira uma ameaça para nós. A procrastinação pode trazer alguns sintomas mais superficiais e outros mais perceptíveis, como atrasos, adiar projetos ou se distrair. Então ela funciona como um mecanismo de defesa para nós. Afinal de contas, se eu não tento, eu não falho. Se eu não entrego, eu posso ainda acreditar que se eu tentasse, eu conseguiria. Ou seja, a procrastinação também tem o papel de manter viva essa fantasia de competência que a gente cria. E agir coloca essa fantasia em risco. Vou tentar colocar isso em 6 pontos diferentes para a gente entender melhor. Em primeiro lugar, existe uma crença que traz o nosso lado mais vulnerável à tona. Como, por exemplo, eu sempre fico para trás, eu sou inadequado, eu vou fracassar. Em segundo lugar, surge uma situação gatilho, como, por exemplo, a entrega de um projeto, uma prova, uma conversa difícil. A partir disso, e aí vem o nosso ponto 3, vem a ativação emocional. Essa situação gatilho, ela ativa em nós algumas emoções desconfortáveis, como ansiedade, medo, tristeza, raiva. Então nós começamos a fazer algumas interpretações implícitas disso tudo. Como, por exemplo, se eu tentar e falhar, isso confirma que eu sou incapaz. A partir disso é que vem a nossa ação ou a nossa reação diante disso tudo. Então a gente pode procrastinar, evitar, desenvolver um perfeccionismo paralisante ou viver eternamente esperando o momento ideal para daí sim agir. Por fim, aí o que acontece é o seguinte: a ansiedade diminui, mas esse ciclo ele permanece e se intensifica na nossa vida. Isso não está mais parecendo preguiça, não é mesmo? Esse é um mecanismo de defesa que nós temos, só que muito mal direcionado para nos proteger. Se ainda não ficou tão claro, me permita trazer alguns exemplos para a gente pensar melhor. Vamos dizer que você precisa enviar currículo para alguma empresa, mas aí logo começa a pensar: e se ninguém me responder? E se meu currículo não estiver bom o suficiente? E se eu receber uma negativa? E, portanto, você deixa de tentar processos seletivos, deixa de se candidatar em vagas diferentes. Um segundo exemplo, você quer começar a academia, mas daí começa a pensar: e se eu começar e desistir logo na próxima semana? E se eu começar e não gostar? Então, com esse medo de confirmar essa crença, você simplesmente vai adiando e adiando. Na psicologia, então, a gente parte desse entendimento de que a gente tenta controlar esses nossos desconfortos internos, evitando situações externas à nossa vida. Ou seja, você não adia porque você é desorganizado. Você adia porque tem medo de sentir vergonha, rejeição, fracasso e tantos outros sentimentos negativos. O problema disso tudo é que adiar resolve um problema de forma imediata, mas cria um problema muito maior. Sua vida, então, ela começa a ser organizada a partir desse medo de confirmar algo e não organizada a partir daquilo que você verdadeiramente valoriza. E qual é o problema disso tudo? Quanto mais você evita essas situações para não se sentir fracassado, mais você confirma crenças e encontra evidências de que você está fracassando, de que você não está dando conta, de que você está se deixando para trás. Ou seja, aquilo que era uma estratégia de proteção para nós acaba virando algo que reforça as nossas crenças disfuncionais. A nossa autocrítica, ela fica intensa demais, a gente fica com sensação de atraso, a gente começa a se comparar com todo mundo e percebe um desânimo constante, crônico na nossa vida. Se isso está fazendo sentido para você, me permita fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar,
O que você acredita que se confirmaria se você tentasse se expor? Qual rótulo que você teme que seja validado? Se falhar não definisse quem você é, o que você estaria fazendo de diferente hoje? E por fim, de que a sua procrastinação está te protegendo? Para concluir, temos que ter em vista que a procrastinação ela não começa a ser resolvida com técnicas de produtividade. Ela começa com a disposição de arriscar confirmar aquilo que você mais teme sobre si mesmo. Afinal de contas, talvez você falhe, talvez não seja perfeito, talvez você descubra limites. A vida adulta, ela começa quando a gente para de organizar a vida em torno daquelas coisas que a gente tem medo e organiza a nossa vida de acordo com aquilo que a gente valoriza. A pergunta, portanto, não é como parar de procrastinar. A pergunta é: eu estou disposto a enxergar quem sou eu quando eu decido me expor, quando eu decido tentar? Se você quer se aprofundar nesse tipo de reflexão, considere se inscrever no meu canal. No próximo vídeo, eu quero falar um pouco mais sobre o que fazer quando você descobre que o medo que você tem é real. Um abraço e até a próxima!